O tema da nossa mensagem é muito importante. O tema da nossa mensagem está ligado a todos nós. Você que está aqui na frente, você que está lá no último banco. Está ligado a primeiro amor. Por que perdemos? Sabe aquele primeiro amor, quando nós não víamos os defeitos da igreja, dos irmãos, e a gente era apaixonadíssimo por Jesus? É exatamente isso que a gente quer pensar junto nessa noite. E nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, 4 e 5. Você vai ficar em pé só mais um minuto, vai ficar sentado pelo menos 30 minutos. Não serei uma mensagem demorada. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Senão venho contra ti e moverei do teu lugar o candeeiro, caso não te arrependa. Espírito de Deus, continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aqui estão me avisando que tem um neto da Leila, aniversariante. Vocês levantaram a mão aí? Não levantou? Então vem cá, vamos orar antes de... E tá aí o menininho? Ei, mas tá mamando, menina? Tá mamando? Não tira ele daí não. Depois do culto você cobra da gente, que a gente vai fazer isso depois da mensagem. Só me lembrar, porque eu já tô velhinho e esqueço. De acordo com a mensagem de Jesus, a carta da igreja de Efésios, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho de Deus, pois o Senhor disse: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. O pastor João Marcos falou algo hoje de manhã aqui muito forte no culto de Santa Ceia. Deus, Ele fala conosco, é a voz auditiva de Deus que muda nós de dentro para fora. Mas você pode estar aqui nesse culto e a voz de Deus não está entrando, porque a sua mente está pensando em outra coisa. Então lute com Deus para que você possa ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração. Eu quero dizer para você que a dor local que me incomoda, não me incomoda se eu conseguir ser a voz de Deus na sua vida nessa noite, porque eu sei que Deus tem algo maior. Vamos entender. Deus está dizendo para nós que Ele conhece a sua obra. Deus está dizendo para nós que Ele conhece a sua perseverança. Deus está dizendo para nós que Ele conhece o teu esforço. A palavra grega traduzida para labor, no dicionário Strong, não sei se é isso mesmo que fala, significa intenso, um trabalho unido de fadiga. Esse tipo de labor seguido de perseverança por parte dos efésios não nos permite concluir que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade. Eles eram trabalhadores no serviço do Senhor. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo, ou desistir, ou desejar desistir. Uma vez que nesta mensagem profética o Senhor Jesus elogia a persistência desses cristãos de Éfeso,
Olha o que ele fala no 2:3: e tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Sabe que muitas vezes nós entramos em crise, igreja, porque nos é ensinado que você vem para o Evangelho e a sua vida é um mar de rosa. Não é verdade. Se nós fôssemos doutrinados e ensinados, e acredito que esse trabalho que o pastor João Marcos vai fazer na EDB a partir de domingo vai ser muito útil, porque nós vamos nos encaixar naquilo que nós precisamos e sermos úteis para o reino. Mas se nós entendermos que o Evangelho é renúncia, que o Evangelho tem dores, tem sofrimento, mas tem uma alegria tremenda. Por quê? Porque nós suportamos as provas. Nós não somos toma lá da cá. Nós recebemos uma tapa numa face e oferecemos a outra. Nós andamos 2 milhas. Nós aceitamos o resultado dos pódios da vida. Alguém ganha, alguém perde. Mas nós precisamos entender que a perda do primeiro amor também não pode ser vista sendo um momento de crise do trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós. Nós precisamos entender, olha a revelação de Deus em Apocalipse 2, 4 e 5, não sei se estão colocando no telão. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, senão virei a ti e moverei o teu candeeiro, caso não te arrependas. Portanto, a perda do primeiro amor é uma queda e é chamada de pecado. A perda do primeiro amor necessita de arrependimento. Há muitos crentes que continuam dedicados ao trabalho do Senhor, fazem com esmero, fazem com dedicação, mas perderam a paixão. Gente, a coisa mais gostosa que tem é você não perder a paixão, é você ter alegria por aquilo que você está fazendo. E há algo na palavra de Deus que nos chama a atenção e que traz para nós um combustível de gasolina aditivada, se é que eu posso dizer assim, por ser essa a melhor gasolina. É você olhar para o texto e Deus falar com você assim: tudo que você for fazer, faça de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para homens. Como eu amo esse texto, como nós devemos amar esse texto, porque esse texto está dizendo para nós: faça para o Senhor. Sabe onde está nosso problema? A gente quer ser elogiado, a gente quer ser reconhecido por homens, e aí nós ficamos frustrados, nós perdemos a paixão do primeiro amor. Fazem o que fazem de rotina ou por garladão. Perderam o primeiro amor intenso, aquela vontade de fazer para o Senhor. A queixa que o Senhor faz de fato a esses crentes e faz a nós é que eles haviam abandonado o primeiro amor. E quando nós abandonamos o primeiro amor, nós saímos, nós divorciamos do Senhor. Nós abandonamos, negligenciamos, deixamos de guardar, deixamos de buscar, deixamos aquela alegria que nós tínhamos. E essa expressão do Senhor reflete não uma perda que possa ser denominada como sendo meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono e descaso. O Senhor Jesus,
tampouco está exortando essa igreja por não amarem mais. Não se tratava de uma ausência completa de amor, pois ainda havia amor. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade. Havia perdido. Você sabe o que é intensidade? Vou dar um exemplo para vocês prático. Assim que o caminhão passar, que eu quero que vocês escutem, isso é lindo. Meu filho está viajando todo final de semana 280 quilômetros, 140 para lá, 140 para cá. Terminou o trabalho dele em Coronel Fabriciano. Ele pega um ônibus à noite, não sei que horas, chega tarde da noite na casa da família da namorada dele. Ela sai de Viçosa, vai também para a casa dos pais em Ponte Nova. Ficam juntos sábado, domingo à noite, não sei que hora, ou de madrugada, é a hora dele pegar outro ônibus e voltar para Coronel Fabriciano. Eu estou querendo trazer para você o seguinte, igreja: é um amor intenso. Casal de namorado é lindo, é um amor intenso, quer estar junto. Eu sei que o Igor não vai ficar bravo comigo porque não está presente, está gravado. Mas o Igor tem 3 finais de semana que está viajando 500 quilômetros para encontrar com a namorada dele em Caracica Sede. O Pedrinho riu ali. Cara, isso é coisa de lindo, isso é demais. Sabe por quê? O amor é lindo, é algo intenso. Quem está nessa intensidade de uma relação de namorado precisa entender. Nós precisamos ter essa intensidade desses meninos namorando. Nós precisamos ter essa intensidade com o Senhor. Você sabe o que é intensidade? É isso. Não mede distância. 500 quilômetros no final de semana é muita coisa. O outro lá, todo final de semana, 280, é muita coisa, mas é a intensidade. E o Senhor está dizendo aqui: sabe o que aconteceu? Vocês perderam a intensidade. Quantos casais perderam a intensidade da relação? Por que perdemos o primeiro amor? O primeiro amor é como fogo, aleluia. Se colocarmos lenha fica mais inflamado, contudo se colocarmos água ele apaga. Eu sou apaixonado por essa menina ali de 62, tem 47 anos, com a mesma paixão, com aquela alegria, aquele amor gostoso. Isso tem explicação? Não tem. Eu tenho defeito? Tem. Ela tem defeito? Tem. Uma hora um quer matar o outro? Tem. Mas o amor é intenso, sabe, é algo que não se explica. Deus está dizendo para nós que quando nós perdemos esse primeiro amor, cartão vermelho, tchau. O que tem de casal dando cartão vermelho? Porque perdeu o primeiro amor. Nós precisamos entender que o primeiro amor é fogo, o primeiro amor é lenha. E nós precisamos continuar colocando lenha. E o pastor João Marcos falou aqui brilhantemente de manhã: lenha é esse livro que está na minha mão. Isso é lenha, isso transforma, isso faz uma lavagem cerebral, isso te deixa doido. Mas um doido equilibrado, que sabe o que quer e para onde vai. Nós precisamos entender: quando jogamos água, falhamos, não alimentamos o fogo, permitimos que outras coisas apaguem o fogo. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a intensidade. No entanto, há 4 coisas específicas que nós gostaríamos de enfatizar nesse curto tempo junto. Se quisermos nos prevenir e evitar essa perda, ou se quisermos restauração, se quisermos amor, se quisermos a intensidade, nós precisamos entender coisas que afetam o nosso relacionamento.
4 coisas, guarda, a gente vai trabalhar junto elas. Primeiro, o convívio com o pecado. Segundo, a falta de profundidade na relação com Deus. Terceiro, a falta de tratamento. Tem pessoas que não aceitam ser tratadas. Elas pegam as coisas e espiritualizam. Coisas que não são para espiritualizar. É caráter. Quarto, as distrações. Aí tem muito, né? E vamos lá. O convívio com o pecado é o primeiro. Coloque para nós quem está no telão. Mateus 24:12. Mateus 24:12 diz o que? E por multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. O convívio com o pecado, ao invés do pecado em si estarmos pretendendo estabelecer uma diferença importantíssima, é óbvio que quem vive no pecado está distante de Deus. A ausência do primeiro amor é chamada pecado, mas este pecado não é necessariamente ocasionado por um outro pecado na vida da pessoa que sofreu esta perda. Muitas vezes esta frieza é gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Cremos que em Mateus 24:12 Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que vivemos. Devido à multiplicação do pecado na nossa geração, em todas as gerações, mas na nossa acelerou. E não necessariamente em nossas vidas pessoais, você que está aqui, passamos a conviver com algumas coisas que ainda não as praticamos, mas temos algo que está mexendo conosco. Toleramos. Precisamos ter cuidado de não acostumarmos com o pecado à nossa volta. Muitas vezes o enredo dos filmes que nos proporciona entretenimento faz com que acostumemos com alguns valores contrários ao que pregamos e acabamos aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade e outros valores mundanos. Nós não podemos concordar com pastores a nível nacional fazendo críticas tão ferrenhas um contra o outro, falando mal do outro. Nós não podemos tolerar isso. Isso é um absurdo, mas é o cumprimento profético da palavra de Deus por esses últimos dias. Nós estamos vendo valores que alguns homens intitulados pastores muito importantes estão envergonhando o evangelho, ao meu ver, independente de ter milhares e milhares de seguidores. Ainda que não cedendo a esses pecados, se não mantivermos um coração que aborreça o mal, ficaremos acostumados a valores errados, a ponto de permitirmos que o nosso amor esfrie. Nós precisamos agir como Ló. O que o afligia Ló? O que estava afligindo Ló? A sociedade que ele vivia. Vamos lá, Pedro, 2 Pedro, é Pedro aí no telão, né? 2 Pedro 2, do 6 ao 9. 2 Pedro 2, de 6 a 9, diz o seguinte: e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligindo pelo procedimento libertino daquele povo, né? Daqueles insubordinados, porque este justo Ló, ele via e ouvia que habitava entre eles, atormentava a alma de Ló cada dia. Por quê? Por causa daquelas obras iníquas. Ele estava vendo, ele estava triste com o que estava acontecendo. E nós hoje precisamos estar tristes com o que está acontecendo.
e não tolerarmos, acostumarmos com o que estamos vendo. Segundo ponto, a falta de profundidade. O segundo fator que contribui para esfriar nosso amor, lembra que estamos falando por que perdemos o primeiro amor. Tem que voltar lá, por que nós perdemos aquela coisa tremenda que a gente tinha quando converteu. O segundo fator que contribui para esfriar nosso amor no Senhor é a nossa falta de profundidade. Na vida cristã, há muitas pessoas que vivem superficialmente seu relacionamento com Cristo. E aí não tem jeito. Não tem como nós crescermos. Tudo que nós lermos desse livro não é apóstolo, missionário, missionária, pastor, padre. É Deus falando com você. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que caiu em solo pedregoso. Qual foi o resultado dessa planta? Que brota depressa, mas não desenvolve profundidade. Aí entra de novo a escola de ensino. Muitos de nós precisamos aceitar ser aluno, vir para a escola de ensino, para nós poder aprender e ter profundidade. Por quê? No solo que não tem muita terra, tornando-se assim superficial, o risco que essa planta corre pelo fato de ela se desenvolver na superfície é o que saindo do sol, figura do calor e das provações, ela vai morrer rapidamente. Por quê? Porque ela está em solo superficial. Nós não podemos ficar somente com o culto de quinta, com o culto de domingo, com a escola bíblica. Nós precisamos ter um relacionamento diário com Deus, e todos nós precisamos escolher um horário que você vai dar para Ele. É Ele e você. Não é Ele, você, sua esposa, é Ele, você, seu marido. É Ele e você. E aqui diz o texto, a que caiu sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. Lucas 8:13. Então nós precisamos entender que o segredo de não nos afastar do Senhor, nem perder a alegria inicial, é o desenvolvimento de uma profundidade espiritual com o Senhor. Nós tivemos o Covid, nós estamos tendo crise financeira, nós estamos tendo vários embates, mas se você tem uma profundidade com o Senhor, você não se abate pelo que está acontecendo, porque você vai para a palavra e vê, não, o que está acontecendo é acontecimento profético. Então você fica com a palavra de Deus, e isso te ajuda demais. Se eu não investir tempo em relacionamento diário, não orar, não ler a palavra, não mortificar a minha carne, não viver na profundidade do Espírito, eu vou viver na superfície. E a questão da profundidade nas coisas espirituais é aplicada não somente à nossa vida com Deus, mas também nos que servem a Satanás. Na carta à igreja de Tiatira, em Apocalipse, Jesus elogiou os que não conheceram as profundezas de Satanás. Apocalipse 2, 24 e 25, Pedro: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não tenha esta doutrina e não a conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas que retende-os até que eu venha. O mesmo princípio da profundeza que se aplica à vida espiritual de quem encontra-se no reino de Deus, também se aplica a quem está no reino das trevas. Você já viu como é que o reino das trevas está aprofundado? Como que a coisa está aceleradíssima? Por quê? Porque é bíblico, é profético. Irmão, não tem problema nenhum você ir lá no YouTube e ver lá as forças de Satanás. Busca lá as macumbas, as feitiçarias. Você está doido, pastor? Não,
Veja lá como é que eles fazem o sacrifício para que aquelas pessoas fiquem incorporadas, e como elas são escravas do Deus das trevas que elas servem. Elas creem naquilo, e aquilo verdadeiramente está acontecendo na vida de quem não tem o sangue de Jesus, de quem não tem a proteção de Deus. Nós parecemos que perdemos esta visão de que nós vivemos uma guerra espiritual 24 horas, todos os dias, até Jesus voltar. Então, quem está nas profundezas das trevas, ele está dedicando tudo lá, e nós que estamos na luz, precisamos dedicar tudo a Ele. E quando é que nós vamos dedicar tudo a Ele? Aqui diz, essa cruz vazia significa que a tua dívida está paga. Você já é uma vencedora, você já é um vencedor. Não importa o que você fez, é isso que as trevas não entendem, o cavalo das trevas não entende. Não importa o que eu fui, uma vez que eu aceitei Jesus Cristo, eu sou príncipe, eu sou princesa, eu sou nova criatura. Você pode bater palma para o Senhor? Se quem vive no engano do reino das trevas chega a desenvolver o que eu acabei de falar, ele vai desenvolvendo ali os poderes das trevas, a caminhada da perdição. Ele vai se atolando, ele vai se afundando, e o diabo fala para ele: não tem saída. Imagina nós que vivemos no reino da luz, que buscamos o Senhor, que queremos vida, que queremos ser abençoado, tratado pelo Senhor. Nós precisamos entender, terceiro ponto, a falta de tratamento. O que é a falta de tratamento? É o terceiro fator que contribui para esfriar no nosso amor com o Senhor. É a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Nós já vimos na parábola do semeador que um dos exemplos como o potencial da frutificação da palavra de Deus pode vir a ser abortado na nossa vida é quando alguém não tem raiz de profundidade. Mas há um outro exemplo que o Senhor Jesus nos deu nesta parábola. É a semente que caiu no espinho. Lucas 8:7. Outra caiu no meio dos espinhos, e esses cresceram com elas, sufocaram. Os espinhos não pareciam ser tão comprometedores, porque eram pequenos, e justamente por não parecerem perigosos, não foram arrancados. Depois que eles cresceram, sufocaram a semente, a palavra, abortando assim o propósito divino da frutificação. Vamos ver o que aconteceu. 8:14. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas e o deleite, e seus frutos não chegam a amadurecer. Irmãos, todos nós temos que trabalhar, crescer e prosperar, mas não tem uma idolatria pior do que essa nota. Eu só tenho uma de R$50 aqui hoje, do que esse negócio aqui. Isso é muito pior que aquelas críticas que a gente faz às imagens de idolatria. Hoje a maior idolatria é isso aqui, a segurança no que tem, ou na ganância de ter mais e nunca estar seguro, vivendo, confiando no Senhor. Olha o que ele diz aqui: cuidado com as riquezas. E por que a gente quer ficar rico? Eu fiz o enterro hoje da tia da Flores Belo, 98 anos. Você vai morrer, minha filha, você vai morrer, meu filho. Fica tranquilo, você não vai escapar. Queira ganhar o seu dinheiro, sim, mas cuidado para você não ser escravo do que você quer ganhar, para amanhã ser tarde para você se arrepender.
As áreas que não são tratadas em nossa vida talvez não pareçam tão nocivas hoje, mas serão exatamente essas áreas que vão sufocar a nossa fé. E nós temos vivido dias que nós temos trazido esse alerta continuamente. Estou pregando aqui usando um celular, mas lamentavelmente esse mesmo celular está na mão daquelas crianças, quase todas que desceram lá para baixo, para não dar trabalho para os pais. Não tem jeito, vamos colher o que estamos plantando. Vamos ter um arrependimento profundo, mas é tarde. Nós temos que olhar, nós temos que ver que a queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. É um processo que envolve repetidas negligências. E hoje a rede social tem feito esse trabalho com maestria. Nós precisamos estar atento. E o quarto ponto, as distrações. Diferentemente do cristão que está travando uma luta contra o pecado, o cristão costuma ser enredado pelas distrações. E via de regra, alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo distraindo com várias coisas. Sabe quando você não tem mais tempo para pegar a palavra do Senhor, ler e ao ler chorar, porque Deus está falando ali com você? A Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito com uma mensagem de libertação, o faraó aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia da adoração. O que o diabo fez hoje? Ele aumenta o trabalho da distração, e a gente fica focado em tantas bilhões de informação. Não é milhões, é bilhões. Você vai morrer e não vai pegar nem 0,1% das informações que o mundo tem para nos dar. E nós temos que estar atentos, porque o faraó falou: já que eles estão desocupados, bota eles para fazer a mesma quantidade de tijolo e não dá material não, eles ainda têm que ir no campo buscar. O faraó achou que eles estavam distraídos lá em Êxodo. E esse quadro, no nosso entendimento, é uma ilustração da estratégia que Satanás tenta aplicar hoje contra nós cristãos. Porque ele te arruma: domingo de manhã é futebol, para quem joga. Ele arruma tanta coisa, aí você, agora eu vou ficar trocando de canal, vendo um monte de coisa. Estratégia, distrações, para tirar de você o foco. E nós precisamos entender que o Senhor está nos levando a olhar e enxergar que nós temos que ter um foco. Nosso foco precisa ser o Senhor. E esse faraó aqui é uma tipologia, né? Bíblica. Faraó é uma figura do diabo, oprimindo aquele povo. E Satanás hoje, de alguma maneira, com as distrações, ele vem oprimindo para que as pessoas perdam o foco. Tudo isso nos leva a perdermos o primeiro amor. Na parábola da grande ceia, Jesus revela que muitos perdem a consciência do convite de Deus por causa das distrações causadas por coisas lícitas e que podem ser consideradas até mesmo uma bênção divina, como por exemplo a aquisição de propriedades, a melhoria da capacidade de produção. Tem muita coisa boa,
Mas eles, focados na distração, eles dispensaram o convite. Não lemos o texto, está em Lucas 14. O que realmente Jesus quer que nós sejamos livres das preocupações. Jesus quer que nós estejamos focados em cuidar, em agradar a Ele. Ele vai cuidar de nós no pouco tempo que você tem de vida aqui e vai nos levar para a eternidade. Nós temos o convite para ir para a eternidade, mas eu e você precisamos tomar cuidado com aquilo que ocupa o lugar do Senhor na nossa vida. Ela estava focada num trabalho correto. Ela estava arrumando tudo, arrumando a janta, 12 homens, mais outros que estavam ali. Ela estava focada. Mas Jesus falou: Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte: sentar e me ouvir. Será que nós temos parado tudo, sentado e escolhido ouvir a melhor parte, ficar com o Senhor? Quais são as motivações que você tem tido? Jesus respondeu quando Marta reclamou: você está inquieta, preocupa com muita coisa. Ô Marta, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma só coisa é necessária, igreja. Nada, absolutamente nada é mais importante que a concentração de buscarmos ao Senhor. Eu sempre falo aqui, está gravado, então quem assistir vai ouvir eu falar de novo. Tem 2 lugares terapêuticos: velório e hospital. E eu vou no hospital todo santo dia. Todo santo dia, domingo a domingo. Só se eu estiver fora daqui viajando. Até no dia de folga eu vou. E eu olho aquelas pessoas, aquelas dores, aquele sofrimento, e eu sei que a nossa presença ali, 2 minutos, aquelas pessoas olham para você esperando algo. Às vezes você não fala nada, você só levanta a mão, e lá no final ela olha para você, porque algumas têm uma placa que você não pode colocar a mão mesmo. Você vê a boquinha dela falar amém. Sabe, queridos, nós precisamos buscar o Senhor e voltar à chama do primeiro amor, para que possamos ficar apaixonados por aquilo que nós era quando nós nos convertemos. E já estou encerrando. O caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da restauração. Esquece tudo que você falhou até aqui. O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor Jesus que falou sobre isso, sobre essa restauração. Apocalipse 2:5, Pedro. Lembra, pois, aonde você caiu, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. Você acredita que essa semana eu e minha esposa paramos, encontramos com uma pessoa, ministramos Jesus para ela. Ela tem Alzheimer, mas nesse momento ela estava lúcida, e ela aceitou Jesus, e ela tem 96 anos. Não podemos perder a oportunidade de voltar ao primeiro amor. Todos vocês que estão aqui, igreja, vocês são evangelistas. Nós não estamos aqui para vir no culto receber e ir embora para casa dormir. Nós estamos aqui para sermos evangelistas. Evangelizar, levar pessoas. Ele está dizendo aqui
3 coisas: lembra, arrependa e volta às práticas das primeiras obras. O primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior, a perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retornarmos a esta. Relembrar os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. Oh, Rekanda Ramanai, olha que revelação profunda. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe, querido, quando a gente caminhou nos defeitos, a gente foi caindo lentamente. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá a esperança. E o que vai nos dar esperança é nós servirmos ao Senhor. Vou repetir, a tia da First Bell nós enterramos agora há 4 horas, 98 anos. Você vai embora um dia, mas você vai estar no tribunal de Cristo prestando conta para Deus o que você fez durante os 98 anos que você ficou aqui na terra, ou 30 ou 40, cada um tem uma idade que vai. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós o caminho da restauração. A igreja está carente de tecladista, de violão, de tudo. Está faltando tudo na quinta-feira, porque os meninos estão tudo na faculdade. O único que está segurando a corda aqui é o Gabriel Valim. Segurando, não que ele possa, porque se não vier não tem ninguém para tocar. Talvez você sabe tocar e poderia ser útil. Voltar ao primeiro amor é pensar o que eu posso fazer para servir a Deus, não para servir a homens, porque eu sou cheio de defeito, para o João Marcos também. Se você for servir a homens, você não vai ficar nem nessa igreja, e também não vai achar nenhuma para ficar. Você tem que servir ao Senhor. Nós precisamos restaurar, e muitas vezes não damos conta que temos perdido. Uma forma de dimensionar nossas perdas é contrastarmos o que estamos vivendo hoje e o que nós experimentamos lá atrás, quando nós era recém-convertido. Quando você entra no quarto, o simples fato de entrar naquele ambiente vai te trazer à memória inúmeras lembranças. Quem sabe você precisa reviver aquele tempo de oração, aquele tempo da palavra, aquele tempo da oração, aquele tempo que você pregava lá na célula, aqui no púlpito, na rua. A segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos de Éfeso é: arrependa-te. Não basta termos saudade das coisas anteriores. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos lamentar e chorar. E o terceiro passo: voltar à prática das primeiras obras. Vamos ficar em pé? Estende as mãos para cá. Pastor João Marcos vai dar a bênção final. Eu estava esquecendo. Vamos lá. Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga: